Corinthians e Portuguesa se enfrentam nesse sábado às 6h30 da noite em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão apenas aí da TV fechada no stream aí com o Nosso Futebol transmitindo esse confronto. Como o Corinthians aí já está classificado com 25 pontos aí somados aí nessas primeiras rodadas do Paulistão, a tendência é que o técnico aí poupe a maioria dos titulares visando o confronto aí contra a Universidade Central na próxima quarta-feira aí pela pré-Libertadores. A tendência é que o Ramon Dias aí preserve a maioria dos titulares nesse confronto visando esse jogo tão importante aí da competição internacional, onde o Corinthians precisa passar por duas fases para tentar aí sim uma classificação para a fase de grupos aí da Libertadores. O Corinthians jogará a primeira partida fora de casa na Venezuela e a segunda partida o Corinthians decidirá na Neoquímica Arena. Uma provável escalação desse confronto aí contra a equipe portuguesa no Pacaembu tem Hugo Souza no gol, nas laterais com Léo Maná e o Matheus Bidu. O Hugo em tese é um lateral reserva, mas nos últimos jogos, no último clássico, ele foi titular, ele fez uma boa função, um bom papel defensivo na equipe e o Corinthians conseguiu se sair muito bem nesses clássicos. Então o Matheus Bidu, pelo critério do Ramon Dias, hoje ele é a reserva no time do Corinthians. A zaga deve ser formada pelo Félix Torres e o Kaká, assim como o João Pedro Choca é outro jogador reserva, que agora praticamente é titular do time do Corinthians, então o Kaká deve figurar aí nesse time alternativo. Agora já o meio de campo, o primeiro volante deve ser composto pelo Alex Santana, a dupla é um pouco mais à frente aí nesse losango que o Ramon Dias opta por escalar. Ainda há uma dúvida, pois um volante é certo aí nessa partida, que é o Rian, mas o outro volante aí mais à frente ainda há uma dúvida entre o Maicon e o Carrilho. O Carrilho é um jogador bastante titular, então a tendência é que haja uma dúvida aí em relação a essa função, pois o Maicon ainda está voltando e não está 100% fisicamente, então ainda há uma dúvida entre o Maicon e o grande jogador Carrilho. Agora fazendo a função de camisa 10, o Thales Magno deve fazer esse papel, onde ele é o principal jogador do Corinthians, na minha visão, nesse Paulistão até o momento, já que ele soma 4 gols e é o artilheiro da equipe nesse campeonato. Um jogador que no início do Paulistão estava carregando o time aí nas costas, um jogador aí que ganhou bastante moral, tanto com a comissão técnica, tanto com a fiel torcida. Então ele deve fazer essa função. E um pouco mais à frente, os nossos dois atacantes para essa partida novamente deve ser Romero e o outro jogador deve ser o Pedro Raul. O Héctor Hernandes tem saído um pouco mais atrás nessa disputa aí com o Pedro Raul. O Pedro Raul foi titular mais jogos nesse Paulistão. E no último jogo em que o Corinthians usou o time alternativo, o Pedro Raul se saiu muito bem, que foi na partida contra o São Bernardo. Ele conseguiu fazer uma boa função aí no ataque do Corinthians, mesmo não fazendo um gol. Ele foi um jogador que entregou bastante naquela ocasião. Então o ataque do Corinthians nesse confronto deve ser formado pelo Romero e o Pedro Raul. Meu palpite, meu placar para esse confronto entre Corinthians e Portuguesa aí pelo Paulistão é o Corinthians vencendo aí novamente por 2-1, um placar que o Corinthians tem vencido a maioria dos jogos nesse Paulistão. Esse é meu placar, meu palpite. Eu acredito que o Corinthians marca os gols aí com o Romero e com o Thales Magno, os dois jogadores também que têm feito um bom Paulistão até aqui. E vocês, Fel, qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse confronto entre Corinthians e Portuguesa e Corinthians pelo Paulistão? Já deixe o seu palpite, o seu placar nos comentários. Vale lembrar que assim que acabar a partida, estarei aqui com um pós-jogo completo aí com a minha análise sobre a partida e o resultado final e os jogadores que desempenharam melhor e pior nesse confronto. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.